do hino nacional brasileiro. Cumprimento os integrantes da mesa. Mateus da Silva, homenageado com o título de cidadão goiano. Conselheiro Estadual de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania do Estado de Goiás, Manuel Victor. Gerente do PROCON, Antonísio. Presidente do MDB Jovem Goiás, Glaicon Rangel de Souza Alves. Suplente de vereador Miguel Veloso. Representante dos despachantes do Estado de Goiás, Rogério Rios da Costa. Diretor dos Militares e Relacionamentos com o Segurado da Goiás Previdência, Coronel Lemos. Assessora parlamentar Aparecida do Carmo Lemos de Moraes. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Dando cumprimento à Lei número 20.550, de 11 de setembro de 2019, esta presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar às mãos do senhor Mateus da Silva o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Neste momento, a mesa concede a palavra ao senhor Mateus da Silva. Por gentileza, a tribuna da esquerda. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de agradecer a homenagem, em nome do deputado estadual Bruno Peixoto. Agradecer a presença do conselheiro estadual de Direitos Humanos, Manuel Victor, gerente do PROCON, Antonísio, o presidente do MDB Jovem Goiás, Glaicon Rangel, suplente vereador Miguel, e todos os membros que compõem hoje aqui a mesa. Entretanto, vou direcionar hoje as minhas palavras a todos aqui presentes, porque não podemos jamais estar agradecendo um título de cidadão goiano e não lembrarmos de todo o caminho, toda a trajetória. Ninguém é feito individualmente, todo mundo tem a sua história.
E hoje a história minha aqui, eu vou dividir ela em 3 pontos. A família de origem, todos nós temos uma origem, tivemos uma educação, tivemos ensinamentos, e que jamais, independente de onde estivermos, poderemos esquecer. Então, lembro aqui do meu pai, da minha mãe, de todos os meus irmãos, toda a força que deram no dia a dia. Sou natural de Varginha, sul de Minas Gerais, aprovado em concurso público, onde assumi a delegação do primeiro registro civil e tabelionato de notas daqui de Goiânia, no ano de 2014. Não estaria aqui em Goiás se não fosse por eles. Em um segundo momento, não posso deixar de agradecer a pessoa que está ao nosso lado no dia a dia. Só existe um grande homem se existir ao lado uma grande mulher. Então, deixo aqui o meu agradecimento à minha esposa, que estamos há 24 anos juntos, apesar de ter uma aparência bem novinha. Não estaria aqui se não fosse a dedicação, o esforço, o comprometimento e principalmente por ter acreditado no marido que ela escolheu. Temos 3 lindos filhos, 15 anos, Gabriel, 10 anos, o Caio, 5 anos, o Davi. Posso dizer, deputado, que eu tenho um mineiro, um catarinense e um goiano, um em cada estado. E, novamente, deixo aqui o meu agradecimento, Milena, que está na galeria. Meu muito obrigado por essa pessoa que você é, que você me tornou, que se não fosse você, eu também não estaria aqui neste momento. E, por fim, não podemos esquecer as pessoas do dia a dia. Ninguém constrói algo sozinho. Então, não poderia deixar de agradecer todos os colaboradores do cartório. Os que estão comigo, os que passaram, porque os que passaram também deixaram a sua história. Cada um tem um percentual da vitória. E, principalmente, agradecer a todos os clientes, a todos os usuários do serviço. Ao mencionar o nome cartório, já fica uma imagem negativa na consciência da população, que isso vem de anos. E nós, da nova geração, estamos tentando mudar isso ao longo do tempo. Então, tentamos fazer um serviço que mais célere, mais humanizado, saber ver a situação e colocar ao lado ali da pessoa para poder resolver os problemas dela do dia a dia. Então, é com muito orgulho que eu recebo esse título de cidadão goiano. Muito agradecido, deputado Bruno Peixoto, e tenho certeza que irei honrar a cada segundo esse título que eu estou recebendo na data de hoje. Meu muito obrigado a todos vocês. Neste momento, permitam-me ausentar da presidência para efetuar nosso pronunciamento. Bom dia para todos e todas! Bom dia! Já cumprimentei todos da nossa querida mesa. Permitam-me também cumprimentar meu pai, nosso vereador Tião Peixoto, que se faz presente, e já o convido para sentar. Também nosso vereador Marquinhos Goiá. Sejam bem-vindos. Por que homenagear os nossos líderes? Primeiro, a grande maioria, para não dizer a totalidade, prestam um serviço voluntário. Ouvem a comunidade, levam as demandas aos órgãos públicos, sem sequer ter a certeza de ser atendido. Mas fazem um trabalho
recebe em suas casas a população. E repito, sem receber um centavo sequer. Esses dias eu estava conversando com meu amigo Miguel Veloso, da região oeste da nossa capital. E ele presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo. E eu falei, Miguel, você tem salário? Ele falou, não. Em uma conversa na Secretaria de Educação, onde ele foi levar demandas do setor Mados Germano a respeito dos colégios. E eu disse para ele, Miguel, mas e qual o seu objetivo? Com um brilho nos olhos, dizendo que a sua vontade cada dia mais é em servir, em ajudar. E o agradecimento está no sorriso. Contei essa história porque ela reflete a vida da grande maioria aqui. Da grande maioria. Seja o Antonísio lá no Riviera, seja o Jorge no esporte, seja o Alex na Noroeste. Cada um com as suas ações. Seja o Renato com seus vídeos no Parque Amazônia, seja o Alexandre brigando pelos revendedores de veículos. Então, cada um de vocês produzem a cada dia. E a maneira que o Poder Legislativo Estadual tem de agradecê-los é com esta simples homenagem, mas aprovada por todos aqui na Assembleia, por unanimidade. O nome de cada um dos senhores e das senhoras foram aprovados. Quando percebemos a importância, nós valorizamos, que é o caso de cada um de vocês. E eu cito, permitam-me não citar a todos, mas ainda me lembro, João, quando fomos andar no Itatiaia, de casa em casa, e você mostrando aquela árvore, nós conseguimos que a podasse, antes que ela caísse na casa de alguém, porque não estava bem cuidada. Aquela iluminação, hora trocada, no bairro Feliz, Yolanda, Santiago, quantas foram as vezes? Nelma reunindo a comunidade, pedindo melhorias na unidade de saúde. E quanto vocês recebem? Leandro, na sua região, sempre ajudando a comunidade, seja na sua empresa, seja junto à igreja. Adalto, lá em Matrinchã. Então vocês estão vendo a diferença que vocês fazem na vida das pessoas? Vocês são extremamente importantes para a sociedade. E a maneira que nós temos é esta simples homenagem. Querido amigo Mateus, o Mateus da cidade de Varginha, Minas Gerais, juntamente com a sua esposa. Já casou muita gente. Mais de 8 anos à frente do cartório Silva, ali na 85. E tenho certeza que o serviço e a inovação que fez e que faz o torna cidadão goiano. A sua história de vida, a sua história de apoio e a sua gratidão ao Estado pelo trabalho prestado. Então, nada mais do que justo o título de cidadão goiano. Um mineiro que já come piqui, pamonha, mas não esqueceu o queijo. Seja bem-vindo e contem
com este parlamento sempre para servir e ajudar. Parabéns pelo trabalho e a justa homenagem que foi feita pelo poder, também aprovado por unanimidade. Uma salva de palmas ao mais novo cidadão goiano. Quero aqui também cumprimentar meu amigo Rogerinho, em seu nome, cumprimentar todos os que prestam serviço junto ao Detran. Sei que não é fácil, porque a legislação muda quase que diariamente. Mas tenha certeza que nós estamos aqui para servir, para melhorar a qualidade de vida da população do nosso estado. Então, em seu nome, quero cumprimentar todos que prestam um serviço à nossa sociedade, seja junto ao Detran, seja orientando e ensinando o melhor caminho e sendo este, da grande maioria das vezes, com um custo reduzido ao contribuinte. Parabéns pelo trabalho, em seu nome, cumprimento a todos os servidores, servidoras, despachantes e autoescolas do nosso querido Detran. Não quero aqui me alongar, mas muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês são sim a motivação do nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela compreensão. Beijo no coração e que Deus nos abençoe. Hoje, dois homenageados, que seriam homenageados, Cairo, da Bernardo Saião, e meu amigo Ulisses Souza, ambos já receberam um certificado, mas faço questão de estar aqui comigo para tirar a foto. Não poderão receber, porque em outra ocasião já o receberam, mas faço questão de tirar a foto. Obrigado, amigo Ulisses. Neste momento, procederemos à entrega do certificado em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados. Passo a palavra ao querido amigo, nosso mestre de cerimônia, Sandro. Bom dia a todos. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Bruno Peixoto, os homenageados Aparecida do Carmo Lemes de Moraes. Manuel Victor Hipólito Coelho. Elieudes Dias de Moraes. Anilda Veloso Maranha. Adão Alves da Silva. Adalto Abel Pereira Neto. Agnaldo Eterno Pereira. Alair Ambrósio do Nascimento. Alan Davidson Costa Rego. Albenício dos Santos Júnior.
Alessandro Lourenço da Silveira. Alex Gomes de Sena. Alex Viana Silva. Alexandre Alves Cerqueira. Alexandre Carlos Araújo da Silva. Alexandre Luiz Belchior. Alícia Dias Pereira. Hamilton Ferreira da Silva. Ana Cristina da Silva. Ana Maria de Azevedo Trindade. Ana Silva Gonçalves Bernardo. Anderson Barbosa Pereira. André Alves Marques. André Castro da Silva. André Gomes Barros. André Luiz Alves Louredo. Anderson Carlos de Alarcão. Antônio Bezerra da Silva. Antônio Moreno. Antônio Rodrigues da Silva. Aparecida da Silva Barbosa. Arnald Tavares do Espírito Santo. Auricélia Cruz da Cruz. Barçanulfo Francisco Dias. Belmácio de Assis Veloso dos Santos. Beni Ferri de Oliveira. Bruno Bezerra de Lima.
Bruno Ribeiro da Silva. Bruno Rosa de Oliveira. Carlos Alberto Gonçalves. Carlos César Macário. Carlos Eduardo de Souza Pereira Nunes. Carmelita Rodra Espago. Sejana Pereira Pires. Célia Tânia Arruda Ferreira. Shafique Sabag Neto. Cícero Guilherme Camilo Rocha Lima. Ciriaco Rodrigues da Silva. Cláudio Paranista da Silva. Cleuber da Mata Silva. Cleusa Maria de Oliveira. Cristiane Lopes Cruz Pereira Nunes. Cristiano Macedo. Dalvânia Maria de Paula. Damário Francisco da Silva. Daniela Marquese Barreto. Danilo José da Silva Porto. Danilo da Silva Azevedo. Dário Bezerra. Daiane Dornelas Coelho Mendes. Delma Ramos de Oliveira. Dieme Vasconcelos. Diogo Francisco de Barros Silva. Diva Fuquila. Donizete Ribeiro da Abadia. Eberson Lopes Pereira. Eclesane Martins de Oliveira. Edivânia de Fátima Pires. Edna Maria Honorato. Edna Pereira da Silva.
Edinaldo Nunes Batista, Edson Divino Braga de Oliveira, Edson Martins Vieira, Edson Mendes Silva, Eduardo Vieira Gervásio, Elaine Martins Miguel, Fernando Bruno Gonçalves Nascimento, Fernando Guimarães Bento Zeder, Fernando Souza Borges, Fernando Teixeira da Rosa, Flávia Emanuela Araújo Silva, Flávio Catiano Soares, Flávio Martins Silva, Floriza Eurípedes Arantes Coelho, Francisco Miguel Cândido, Gabriel Silva Martins, Geilson Higino Itacarambi, George da Silva Tavares, Giovanni Nunes de Araújo, Glauco Vitor de Bessa e Silva, Guilherme Campos Silva, Edirlei Teodoro Cerfeira, Heitor Florencio Neto, Hélio Alves Machado, Hugo Rafael Magalhães dos Santos, Humberto Aires Pereira, Humberto Andrade Neves, Humberto Mesquita de Carvalho, Ítalo Iago Moreira Braga Claudino Carvalhais, Yolanda Avelino Vieira, Isabela Brandão de Oliveira,
Ivan Alves Ataíde. Ivanusa Pereira Lopes. Jacó Machado das Chagas. Jailton Santos Costa. Janaína Pereira Ribeiro Borges. Mas é agora que a senhora vai receber, né? Jaqueline França Almeida. Jéssica Martins Silva Cortes. Jesus Pereira Campos de Barros. João Bosco Monteiro Rocha. João Cotiguiba Araújo. João Diogo Cruz de Brito. João Honorato Pereira. João Silva de Souza Aguiar. Jonathan Paniago Vieira. José Alfredo Miguel. José Fernandes Silva Nunes. José Jacinto Pinheiro Filho. José Oscar Estevão Alves. Josemir Gomes dos Santos. Juscelino Peixoto Ferreira.
Jugman Pereira Mendonça, Júlio Barros, Juliane Costa Santo Duarte, Juraci José de Oliveira, Jurandir Rosa da Costa, Kathleen Ferreira Melo Cruz, Kátia de Melo Miranda Rocha, Kelly Cristina Gama, Larissa Ferreira da Silva, Leandro Inácio Borges, Leandro Muniz Ribeiro, Leandro Silva dos Santos, Leandro Souza do Nascimento, Leila Cristina Nascimento, Leonardo Soares de Costa, Leôncio Oliveira Soares, Letícia de Fátima Miguel, Lidiane Reis da Silva, Juliana, tira a foto. Posso? Tira a foto. Minha querida, desse lado aqui não, senhora. Não, desse lado aí tá atrapalhando lá. Aqui vertical. Aqui, ó. Lilian de Cássia Borges, Lindivaldo Freitas Costa, Lino Ari dos Santos Silva, Lorena Félix Borges, Lucas Alves Rodrigues, Luciana Torres Modesto, Luciano Alves de Carvalho, Lucivaldo Cândido Pimenta, Mábia Miranda dos Santos Silva, Maércio Paulo Leão, Marcelo Pereira Guimarães, Márcio Francisco da Silva, Márcio Gonçalves Gonzaga, Marcos Airdes Trajano de Souza, Marcos Antônio Chaves da Silva, Marcos Ducleres Bezerra, Marcos Souza Paula, Maria Alzirene Bezerra Pimentel, Maria de Lourdes Fernandes, Maria de Lourdes Pinto Dias, Maria Verônica Janaína Marques.
Já foi chamado. Maria Alzirene. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Fernandes. Mário Guilherme Martins. Marilza Francisca Cardoso Ferreira. Marlo Pereira Gonçalves. Mari dos Santos Coimbra. Mauro Sérgio Albertoni Sacconi. Max Estefânio Gonçalves. Michele Ribeiro dos Santos Silva. Miguel Jabur. Milton Alves de Araújo. Moisés Alves da Silva. Murilo Alves de Araújo. Murilo Augusto Souza Pires. Nayara Alves Leite. Nayeliton Queiroz de Freitas. Nelma Cristina Pereira da Fé Mamedes. Neuza Silveira.
Nickerson Borges da Silva, Norma Lúcia Pereira de Souza, Olindina Botelho de Souza, Oséias Garcês Ferreira, Osório Ferreira Melo, Paulo Batista Rosa, Paulo César de Melo, Paulo Henrique Borges, Paulo José Galvão Saldanha Filho, Paulo Roberto Freita Silva Pelágio, Pedro Euclides Martins Carvalho, Pedro Paulo da Silva, Poliana Rebelo Ronesco, Rafael Cândido Medrado, Rafael Henrique Vitorino, Rafael Leão Mesquita, Rafael Vasconcelos Gonçalves, Railson Araújo Santos, Ralph Silva dos Santos, Raquel Garcês Ferreira Rodrigues, Raulison Araújo Santos, Reginaldo Claudino da Silva, Reginaldo Lucindo Júnior, Renan dos Santos Gama, Renato de Faria, Radif Meireles Sabag, Ricardo Andrade Farria, Roberto Moreira da Silva, Roberto Salomão, Rodrigo Barbosa de Santos, Rodrigo Cândido da Silva, Rogério Pereira da Cruz, Rômulo Silva dos Santos, Roseli Maria Pinheiro, Rubens de Rezende Pereira,
Samuel Branco de Gouveia. Samuel Gomes Lima. Samuel Gomides. Sancler Coelho Galvão. Simon Felipe Guimarães Costa. Sebastião Ramiro Rosa. Serginaldo Alexandre da Silva. Sérgio Araújo dos Santos. Sérgio de Oliveira Aquino. Shirley Dias Ferreira. Cildecina da Natividade Almeida. Silma Maria de Oliveira. Silvio Pereira Lima. Sinomar Martins do Carmo. Sueli Ferreira Silva. Sueli Lina Moraes Silva. Suzy Gomes Rodrigues. Tatiana Pereira Santana Souza. Tiago Henrique Nascimento. Tiago Henrique de Souza Barbosa. Welton da Costa Brito. Valdeci dos Santos Trindade.
Valdeir Charles Cunha. Valdinar Marques Fé. Valteir José da Silva. Vanusa Soares da Silva. Weder Alves da Silva Correia. Wellington Manuel de Almeida. Wellington Fernandes Oliveira. Wellington Rocha de Medeiros. Welton Cândido de Deus. Uerli Rosa Dornelo Costa. Wesley Bezerra de Lima. Wesley dos Santos Silva. William César de Souza. William Eber Rodrigues dos Santos. Vilmar Centário. Wilton Rodrigues Damasceno. Ainda em tempo convido Gertrude Pereira Gomes. Marcelo Ricardo de Carvalho. Convido em tempo ainda para receber o certificado Denis Cleiton Nascimento.
Convido em tempo ainda para receber o certificado Antonísio Teixeira. Para receber a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, das mãos do nobre deputado Bruno Peixoto. Convido em tempo ainda o capelão Rodrigo também para receber o certificado. Welder. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Bruno Peixoto, no exercício da presidência. Obrigado, querido amigo Sandro. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos a esta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Goiano. Agradeço muito a presença. Está encerrada a presente sessão e convoco outra sessão solene para hoje às 19 horas. Muito obrigado. Tem mais um certificado para entregar. A pessoa chegou agora.